Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque, a paz a todos. Estamos hoje em mais um dia de exposição da palavra do Senhor. Hoje vamos expor Êxodo capítulo 14, 15 e 16. No capítulo 14, do versículo 1 ao 9, nós vemos que o povo foi ordenado pelo Senhor que voltasse e acampasse ali junto ao Mar Vermelho. E quando eles fizeram esse caminho, que parecia um caminho sem sentido, como se estivesse perdido, Faraó, com seus conselheiros, caíram em si e perceberam, olha, eles não foram fazer um sacrifício, uma celebração ao Deus deles para voltar. Eles fugiram, foram embora, levaram tudo. Então, obstina-se novamente Faraó. O Senhor continua endurecendo o seu coração e ele prepara o seu exército agora para ir atacar o povo de Israel. Ele falou, vamos lá e vamos trazer os nossos escravos de volta. Quando o povo chega em frente ao Mar Vermelho para armar acampamento, então eles tinham o mar à frente e eles avistaram o exército de Faraó se aproximando para atacá-los. Do versículo 10 a 12, agora começa a murmuração dos israelitas. Eles se dirigem a Moisés dizendo, olha, será que faltava sepulcro, sepultura, cemitério no Egito para que você nos trouxesse para morrer aqui? Nós avisamos a você que eles nos perseguiriam, que era para deixar-nos em paz no Egito. Agora olha aí, está o mar à frente e o exército de Faraó veio nos resgatar. E eles começaram a murmurar contra o Senhor e contra Moisés. E no versículo 13 e 14, Moisés dá uma resposta a eles dizendo, olha, não murmure, não reclame, confie no Senhor e olhe bem para esses egípcios, porque nunca mais vocês os verão. O Senhor vai livrar vocês com mão forte e ao ponto que ele vai calar cada um de vocês nisso que vocês têm dito ao Senhor. E o Senhor diz a Moisés para pedir que o povo não parasse, continuasse andando, marchando. O Senhor falou para Moisés, olha, você vai estender o seu cajado sobre o mar, divida eles para que o povo possa passar pelo meio. E ali aquela coluna que estava de fogo, que estava clareando ali à noite, ficou entre o exército dos egípcios e entre o povo de Israel. Aqui nós temos uma informação que o anjo do Senhor se pôs entre um exército e o outro também, o anjo que estava diante do povo de Israel. Então ele clareava o caminho para o povo de Israel, essa coluna, e essa coluna escurecia o caminho para o exército de Faraó. E o Senhor obstinou ali o coração de Faraó para que ele enfrentasse e seguisse os israelitas a qualquer custo no caminho que eles estavam. E Moisés estendeu a sua mão e o mar se abriu ao meio e o povo de Israel começou a atravessar. Isso era de madrugada e a Bíblia diz que não pisaram em lama. O solo, a terra, o mar abriu e ficou seco, pisaram em terra seca. Então eles iam caminhando, entre eles estava a coluna de fogo e a nuvem que fazia separação e o exército de Faraó obstinado foi seguindo, foi indo atrás, que eles acreditavam que eles iam ali trazer os escravos de volta. E aqui diz que a roda dos carros de Faraó, que ele tinha muitos carros, cabiam até 3 pessoas nesses carros, começou a enroscar, começou a travar as rodas, e os soldados ali egípcios começou a perceber e gritavam, vamos voltar porque o Eterno está contra nós e favorável a eles, nós devemos voltar imediatamente. E eles começaram a perceber o perigo que eles estavam correndo. E o Eterno se dirige a Moisés e fala, estenda suas mãos sobre o mar porque ele vai se fechar. E quando clareou o dia, que o povo de Deus já havia passado, Moisés estendeu as mãos e aquele mar começou a fechar em cima dos egípcios e foi um grande alvoroço e todos morreram afogados ao ponto que pela manhã eles viram e avistavam os egípcios mortos ali na beira do mar, que o mar ia lançando para fora, e eles puderam ver o quão poderoso era o Senhor, o quanto o Senhor fizera mais um milagre para guardá-los, para salvá-los e poupou a vida deles, e eles puderam crer verdadeiramente tanto no Senhor quanto no enviado do Senhor que era Moisés.
No capítulo 15, começa relatando que Moisés entoou um cântico ao Senhor junto aos filhos de Israel. Esse cântico de Moisés é um cântico de vitória que expressa o louvor a Deus por seus atos salvadores ao ter tirado os israelitas do Egito com mão forte. O cântico, em sua primeira parte, Moisés apresenta Deus como guerreiro divino e invencível que triunfou gloriosamente sobre os inimigos do seu povo, dando livramento aos que são seus. O cântico enfatiza que Deus impôs uma derrota esmagadora aos egípcios, lançando Faraó e o seu exército no mar. Em seguida, o cântico relembra que ninguém é páreo para o poder de Deus. O Senhor é imensuravelmente poderoso e executa soberanamente os seus propósitos. Os inimigos do povo de Deus podem até planejar a vitória, mas no final encontram apenas ruína. Assim, nenhum dos deuses adorados pelas nações podem ser comparado ao único e verdadeiro Deus de Israel. Já a segunda parte do cântico destaca o poder de Deus em estabelecer o povo de Israel em sua terra prometida. Os atos poderosos de Deus fizeram com que os habitantes da terra de Canaã estremecessem, deixando claro que o Senhor é quem reinará para sempre. O versículo 20 e 21 relata a adoração das mulheres israelitas liderada por Miriam, irmã de Moisés e Arão. Miriam tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela, tocando instrumentos e dançando. E durante a celebração, Miriam lhes respondia, versículo 21, cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Do versículo 22 ao versículo 27, nos relata a transformação das águas amargas em água doce. Registra a jornada dos israelitas a partir do Mar Vermelho para o deserto de Sur. O texto diz que o povo caminhou por 3 dias pelo deserto e não encontrou água. Chegaram a Mara, um lugar cujo significado do seu nome comunica o sentido de amargo. E de fato as águas de Mara eram amargas, e por isso os filhos de Israel não podiam aproveitar delas. E a primeira coisa que os israelitas fizeram foram reclamar, murmurar com Moisés. Isso indicava que mesmo com toda a demonstração do poder de Deus, o povo ainda permanecia incrédulo. Os questionamentos dos israelitas contra Moisés era na realidade um questionamento contra o próprio Deus. E diante da insatisfação do povo, Moisés clamou a Deus, então o Senhor mostrou a Moisés uma árvore e ele lançou um pedaço dessa árvore nas águas. E como resultado, de forma milagrosa, as águas amargas de Mara tornaram-se doces. Em conexão com este episódio, a Bíblia diz que Deus deu aos filhos de Israel estatutos e uma ordenança e ali os provou, no versículo 25. Então Deus livrou e também provou o povo escolhido, de modo que os seus propósitos fossem cumpridos. Nesse sentido, a cura das águas amargas foi um indicativo de que Deus é aquele que sara o seu povo. E aqui temos um termo que é tão conhecido no meio evangélico, em canções, que é Jeová Rafá, o Senhor que sara. E finalizando o capítulo 15, Israel chega a um lugar chamado Elim. A localização exata deste lugar é incerta, mas fica claro que aquele lugar foi um lugar de descanso para os israelitas. Ali eles encontraram conforto e acamparam junto a 12 fontes de águas e 70 palmeiras. O capítulo 16 registra a chegada dos israelitas no deserto de Sim. Aquele era o 15º dia do 2º mês após a saída do povo do Egito. Lá no Egito, o povo havia visto a poderosa mão de Deus agindo contra os egípcios, como o derramamento das 10 pragas. Após terem partido de lá, o povo também presenciou eventos extraordinários, como a travessia do Mar Vermelho. Mesmo assim, a Bíblia diz que toda a comunidade de Israel se juntou numa murmuração coletiva. Os filhos de Israel reclamaram que Moisés e Arão tinham tirado eles do Egito, onde eles podiam se alimentar à vontade, para fazê-los morrer de fome no deserto. Os israelitas incrédulos chegaram a concluir que teria sido melhor que Deus os tivesse matado no Egito. Apesar de toda essa ingratidão do povo, Deus mais uma vez manifestou a sua misericórdia e avisou a Moisés que faria chover pão do céu. Este evento miraculoso também serviria como um teste para Israel
para provar a fidelidade do povo à palavra do Senhor. O Senhor também garantiu que a provisão seria constante, o povo iria colher uma porção diária, porém no sexto dia Deus faria cair uma porção dobrada para que pudessem se alimentar no dia seguinte. Em seguida, Moisés anunciou ao povo o que Deus haveria de fazer e explicou que a murmuração dos israelitas não era simplesmente contra a liderança dele e de Arão, mas contra o próprio Deus. E enquanto Arão, como porta-voz de Moisés, falava aos filhos de Israel, a Bíblia diz que a glória do Senhor se manifestou numa nuvem no deserto. Em conexão a isso, Deus também anunciou que enquanto pela manhã o povo comeria pão que cairia do céu, durante a tarde o povo comeria carne. Tal como o Senhor falou, à tarde subiram codornizes que cobriam o arraial de Israel, e pela manhã, quando o orvalho evaporou, a superfície do deserto ao redor do arraial estava coberta de uma coisa fina, parecida com escamas. O texto bíblico registra que o povo não sabia exatamente o que era aquela substância, mas Moisés explicou que aquilo era o pão que o Senhor lhes estava dando por alimento. Moisés também ressaltou a ordenança divina de que o maná deveria ser colhido segundo o que cada um pudesse comer naquele dia. A medida de um gomer é cerca de 1,7 litro, de modo que não era para ser colhida uma quantidade maior com o objetivo de ser armazenada. No entanto, os israelitas incrédulos, mais uma vez, não deram crédito à palavra do Senhor e tentaram guardar uma porção do maná para o dia seguinte, mas essa porção adicional estragou e criou bicho e o povo não conseguiu aproveitá-la. O texto ainda relata que após o povo ter colhido sua porção diária, o maná se derretia com o calor do deserto. O texto bíblico não se propõe a explicar exatamente o que era o maná. É dito que maná foi o nome dado àquela substância pelos israelitas, além de dizer que o maná se derretia com o calor. Mais à frente, o texto também diz que o maná tinha um aspecto parecido com a semente de coentro, branco e com sabor como bolos de mel. Em Números capítulo 11, versículo 8, diz que eles pegavam o maná, eles moíam no moinho ou eles pilavam e em panelas eles coziam e do próprio maná, faziam bolos. No versículo 22 e 23, no sexto dia, conforme o Senhor também havia falado, o povo tinha autorização de colher uma porção dobrada para ser usada no sábado, pois naquele dia de descanso o Senhor não faria cair maná do céu. E milagrosamente essa porção adicional para o sábado não estragava. E isso mostrava o controle minucioso de Deus na condução daqueles eventos. Mesmo assim, a Bíblia diz que alguns israelitas insistiram em sair para procurar pelo maná no sábado, se recusando a obedecer os mandamentos do Senhor. E ao final do capítulo 16, termina mostrando de um lado a incredulidade e rebeldia do povo e do outro lado a graciosa e misericordiosa provisão de Deus. Os israelitas queriam comer pão e carne, e em sua infinita bondade Deus deu ambas as coisas a eles. E outro detalhe que aponta para um feito extraordinário da parte de Deus é a informação de que uma porção do maná foi separada e guardada num vaso para servir de lembrete, de testemunho para as gerações futuras do poder sustentador do Senhor que cuidou dos filhos de Israel no deserto, após tê-los tirado do Egito. E dessa forma, os israelitas foram alimentados com o maná durante 40 anos, até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Queridos, e assim finalizamos mais um dia de meditação e exposição da palavra do Senhor. E eu queria deixar uma observação, como o Velho Testamento ele era sombra daquilo que viria, mais tarde no Novo Testamento revela que o maná que caiu do céu no deserto era o símbolo que apontava para o verdadeiro maná, Jesus Cristo, o pão da vida que desceu do céu, que está no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 26 ao 58. Sendo assim, o maná que nós temos hoje, que nos sustenta durante essa caminhada do deserto, durante todas as dificuldades que temos até chegarmos a Canaã celestial,
até chegarmos na terra prometida, a eternidade com o Senhor. O maná é o Senhor que nunca nos falta. Sempre nós temos o Senhor como a nossa provisão, como o nosso consolo, como o nosso ajudador, e tudo que nós precisarmos, ao invés de fazermos como os israelitas, irem à murmuração, que nós possamos fazer igual Moisés, sempre nos dirigirmos ao Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deus os abençoe e até amanhã, se o Senhor nos permitir.